Ok. Então, toda essa primeira parte tinha como objetivo tratar o nosso coração, providenciar para a gente o equilíbrio necessário no meio desses desafios aí que a pandemia, né, que o Covid trouxe para a gente. Mas o Piper foi além, né? E não apenas ele trabalhou essa dimensão mais pastoral para nos ajudar a ter uma base sólida, né, para lidar com esses desafios, como ele também nos ajuda a interpretar, né, algumas das coisas que Deus está fazendo por meio dessa pandemia. Então, no primeiro bloco, na primeira unidade, é como é que nós podemos ter firmeza enquanto olhamos para esses desafios. E nesse segundo bloco, agora, é entender algumas das coisas que Deus pode estar fazendo por meio do Covid, né? Isso é interessante porque realmente lida com duas perguntas centrais, né? A primeira pergunta é: como é que eu lido com isso? E a segunda é: o que Deus quer com isso? O que Deus quer com essa crise? O que Deus quer com essa pandemia? E aí você deve lembrar que essas respostas não são exaustivas, né? Deus certamente está fazendo um monte de coisa que a gente nem imagina. Mas essas respostas nos ajudam a perceber, pelo menos, alguns aspectos que Deus faz, né? Então, eu espero que a última aula tenha sido boa. Certamente, o conteúdo dela é um pouco mais difícil, um pouco mais polêmico, né? Tem coisa que você vai concordar com o Piper, tem coisa que você não vai concordar. Mas, graças a Deus, essa aula não ficou comigo. Ah! E aí nós chegamos aqui à aula de número 7. E o Paulo, e o Piper, o Paulo, né? E o Piper está dizendo para a gente o que Deus está fazendo, né? Se Deus está ilustrando o horror moral, o que mais Deus pode estar fazendo durante esse período? O Piper tem essa resposta aqui, ó. Deus está enviando julgamentos divinos específicos. Então, o resumo da resposta é esse aqui: algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Tá, vamos lidar com isso, porque isso aqui é um pouquinho desafiador para a gente. O tema do juízo de Deus não é um tema tão fácil e nem agradável, né, para a gente lidar. E isso tem a ver com algumas imagens que a gente levanta, né, o que a gente projeta sobre o próprio Senhor. Então, pensa no seguinte. Deixa eu abrir aqui para ver se vem. Aqui. Quais são as imagens de Deus que a gente tem? Talvez a imagem mais popular seja a imagem de Deus como amor. Aí, como é que essa imagem se expressa para a gente? Deus é apresentado quase que como um Papai Noel. E isso é tão interessante que, às vezes, os caras que nem são cristãos querem julgar o cristianismo
ou julgar os cristãos nessa base, né? Olha, Deus é amor e você deveria então ser tolerante para com, sei lá, as pessoas da agenda LGBTQI+, né? Deus é amor, então você devia, né, abraçar essa e essa agenda. E sim, Deus é amor. O grande problema é que nós extrapolamos essa definição de amor para olhar para Deus como uma espécie de Papai Noel cósmico, que é o velhinho sempre sorridente, sempre pronto a nos dar presentes. Em última análise, Deus não é pai, Deus é avô, né? Existe para mimar. Bom, que as pessoas lá fora queiram ver Deus dessa forma não é nenhum escândalo, né? Não é nenhum susto para a gente. Ora, para o homem que rejeita a Deus, talvez o melhor caminho para ele, pelo menos em termos de paz psicológica, o melhor caminho é ele se convencer de que Deus, no fim das contas, é bonzinho, né? Deus é brasileiro, Deus é amor, Deus é pai de todo mundo, e é isso. Mas a surpresa está no fato de que não apenas, né, não cristãos, como também cristãos, têm abraçado esse tipo de visão. E ao abraçar esse tipo de visão, existe uma espécie de dualismo, né, ou antagonismo sendo estabelecido aqui. Porque se Deus é amor, as expressões de ira, ou ódio não podem ser manifestas. Isso aqui seria contrário, né? Contrário ao caráter de Deus. Mas será que é assim mesmo? Então, olha para mim, ou olha comigo aqui, no Salmo capítulo 5. Deixa eu pegar uma diagramação melhor para vocês. Aqui. Salmo capítulo 5 fala da misericórdia de Deus aliada a essa justiça de Deus. Então o salmista está dizendo, né? Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ó, o salmista fazia o devocional dele de manhã. Tá? Davi fazia o devocional dele de manhã. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. E aí ele vai dizer, ó, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Deixa eu mostrar para vocês. Agora vou ter que voltar naquela outra versão. A palavrinha aqui para aborreces, né? Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Fica pequeno, mas eu espero que dê para ver alguma coisa aí. A palavra no hebraico é sané. E a palavra significa odiar, ser odioso. Referindo-se ao homem ou referindo-se a Deus, abominador, quem odeia, inimigo, ser odiado, o que odeia, referindo-se a pessoas, nações, Deus, sabedoria. Em outras palavras, quando a gente lê na Bíblia, aborreces a todos os que praticam iniquidade,
o texto está dizendo: Deus odeia aqueles que praticam iniquidade. Então, Salmos 5:5. Apresenta para a gente uma visão de Deus que não é tão popular assim, né? A gente até gosta de repetir alguns chavões, assim, do tipo, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E em parte isso é verdade, sim, tá? Mas isso não é toda a verdade, porque o texto está nos dizendo que Deus odeia aqueles que praticam a iniquidade. Quando a gente vai lá para Efésios, primeiro para Romanos, né? Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, Deus está irado e Deus derrama a sua ira ou revela a sua ira contra essa impiedade e perversão desses homens ímpios. E é nessa mesma linha que Efésios capítulo 2 fala para a gente. Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Os filhos da ira de quem? Da ira de Deus. Tá? A ira de Deus revelada contra aqueles que rejeitam ao Senhor. Então, quer dizer, quando você junta esses aspectos, Romanos 1,18, Efésios 2, 3, você pode ter uma percepção do caráter de Deus que é mais completa, uma percepção do caráter de Deus que não é dualista. Porque amor e justiça, ou você pode colocar aqui não só como justiça, né? Ira, ou algo assim, andam juntos. Um implica o outro. É interessante, a gente até usa uma conjunção adversativa, né? Alguém aí das letras, é do português? Todo mundo diz, não. Mas a gente, normalmente, quando vai tratar desses aspectos, a gente diz assim, olha, Deus é amor, mas é justiça também. É quase como tentando contrabalancear duas coisas que são bem diferentes. Mas, e quem trabalha isso muito bem é o Michael Reeves, naquele livro sobre a Trindade, Deleitando-se na Trindade. Ele nos diz, olha, não tem mais não, gente. Deus é amor e é justiça, porque uma coisa implica a outra. Por exemplo, eu amo tanto a minha esposa e amo tanto os meus filhos que o meu amor por eles demanda que eu sinta ódio, que eu sinta ira por qualquer pessoa que tente fazer mal a eles. Minha mãe exercia muito bem isso. Né? Minha mãe nos amava, mas o chinelo voava de qualquer jeito. Isso faz parte da natureza do amor. É isso aí, eu amo tanto os meus filhos que eu vou discipliná-los para que eles sejam formados como homem e mulher sábios, maduros. Então, essa manifestação do amor está diretamente conectada à manifestação da ira e da justiça também. Então, essa primeira coisa que a gente precisa fazer quando olha para esse capítulo é entender que, por vezes, a nossa dificuldade com esse tema
está no fato de que nós temos uma visão de Deus que é uma visão dualista, que é uma visão fragmentada, que é uma visão secularizada. E agora que a gente entende que Deus é um Deus amoroso e justo, amoroso e irado, de forma complementar, então a gente pode olhar para o coronavírus sem necessariamente se escandalizar com a possibilidade disso ser juízo de Deus. Ainda assim, a gente precisa de equilíbrio. Então, existem visões erradas, né? Sobre o juízo. Então, que visões são essas? Na verdade, elas todas estão conectadas a uma mesma raiz, tá? Que é aquilo que o reverendo Misael já tem trabalhado com a gente nas exposições de Jó. Então, no fim das contas, tem a ver com a noção de uma justiça retributiva. Sim, é retributiva ou é retributiva? Acho que é retributiva, né? Então, dessa visão aqui, é que decorre, por exemplo, a teologia da prosperidade. De certa forma, conectada aqui à confissão positiva. Eu vou explicar isso aqui, tá? Eu ia pedir isso aí para o senhor. Explica rapidinho isso aí, porque acho que é bom. Então, vamos lá. O que é a justiça retributiva em si? A justiça retributiva é essa noção de que as nossas bênçãos são resultado da nossa boa vida, da nossa obediência, e as nossas lutas são resultado dos nossos pecados. Né? É quase uma noção de que aqui se faz, aqui se paga. Então, a teologia da prosperidade pegou isso e colocou essa roupagem própria, né? Deus quer que você seja próspero, que você seja rico, que você seja saudável e tal. E se você agora não está experimentando essas coisas, é porque tem algum pecado, né, ou algum encosto na sua vida que precisa ser destruído. A confissão positiva, foi uma proposta aí, não tem uma grande elaboração teológica, mas tem, né, um contorno teológico, que diz que aquilo que nós experimentamos na vida é resultado da nossa confissão, da nossa declaração. Então, isso está conectado à fé, né? Se você ficou doente, você tem que declarar: eu estou curado em nome de Jesus. E se você não ficar curado, é porque você ainda não teve fé suficiente. Você ainda não creu, né? Porque as palavras têm poder e aquilo que você decreta, aquilo que você determina, em nome de Jesus é o que vai acontecer. Né? Então, todas essas visões estão criando um peso aí que está dizendo: olha, se você tem lutas na vida, se você está com falta de dinheiro, se você está com problema no casamento, se você ficou desempregado, se você ficou doente, se você pegou Covid, é pecado. Tudo é porque você tem pecado. E quando a gente olha para o livro de Jó,
a gente já tem, né, uma clara percepção de que as coisas não funcionam desse modo. Jó era um homem íntegro. Claro, Jó não era perfeito, Jó tinha pecado, né? Mas o texto bíblico demonstra para a gente claramente que Deus não permitiu toda a luta de Jó como expressão de um juízo por causa do pecado dele. Não é assim que a história de Jó é apresentada e é trazida para a gente. Você tem um texto lá no Novo Testamento também, eu devia ter pego a referência aqui, em que Jesus chega diante de um homem, de um deficiente, e os discípulos perguntam, né, Senhor, quem foi que pecou? Né, foi o pai, a mãe, foi ele mesmo, para que ele tenha nascido assim? E aí Jesus diz, ninguém pecou. Né? Esse homem está assim para que a glória de Deus seja revelada. E aí Jesus vai lá e manifesta o seu poder de cura. Né? Então, nós temos aí na cabeça dos discípulos essa mesma mentalidade de uma justiça retributiva. Sempre que acontece alguma luta, é pecado. E Jesus está dizendo, nada disso. Né? Então, a gente pode se aproximar dessa noção de que, ok, o Covid pode ser instrumento do juízo de Deus, mas uma das primeiras coisas para a gente perceber é que nem todo mundo que fica doente, nem todo mundo que, enfim, pegar o Covid necessariamente está sendo julgado por causa dos seus pecados. Parece que, e não só da doença, né, principalmente essa parte financeira, tal, eclodindo, eu estava reparando, nós tivemos uma palestra lá na empresa, o, o advogado da empresa foi falar e aí ele ia falar sobre mídias sociais e de repente virou, sabe, um vídeo coach stories misturado com você tem que ter fé e aí virou uma bagunça assim, pentecostal com teologia coach e que tá difícil, você tem que fazer sua parte. Nossa, virou uma confusão danada. E é exatamente mais ou menos o raciocínio que a turma tem, que a maioria eu converso com o pessoal assim. Um dia a gente estava voltando, né, de carro, eu dirigindo, eu dou carona para os meninos. Aí eu não sei o que eu estava falando, se era do salário, de alguma coisa, e aí eu falei, não, se Deus quiser vai dar certo, né? Eu dirigindo. Ou eu estava falando do trânsito, né? Que não vai acontecer nada, não sei. Aí o cara virou e falou assim, não, ele quer que vai dar certo. Aí eu virei e falei assim, eu não sei, como é que você sabe que ele quer? Como é que você ficou sabendo? Conta pra mim. É isso aí. É isso mesmo, a galera já pressupõe uma série de coisas, né? E a ponto de tentar quase determinar o que Deus vai fazer ou o que Deus pode fazer, né? E parece que na situação financeira difícil, aí você se torna o protagonista do seu sucesso, baseado numa fé sobrenatural, de que você consegue, né? Eles usam toda uma construção de fé, não como dada, mas que vem de dentro de você, e a partir disso você faz a sua parte, que Deus te recompensa, e totalmente financista assim, do sucesso profissional ou do sucesso pessoal, né? Às vezes, aí o cara até falou, às vezes você não vai ter muito dinheiro, mas você vai viver bem com a sua família e tal. Então, assim, parece que tudo está ligado à sua própria ao seu próprio esforço, né? Uma noção de justiça muito confusa, né? Uhum. É assim. Se a gente olha para isso, então vamos lá, olha para o caráter de Deus. O caráter de Deus é completo, envolve amor e justiça. Olha para as visões erradas sobre o juízo e como algumas pessoas têm pressa demais em querer atribuir qualquer tipo de luta ou qualquer tipo de dificuldade à punição de Deus.
E aí, de novo, a gente tem que fazer um outro movimento, um passo atrás, para perguntar: Deus julga desse modo? Então, tudo bem, eu consigo entender que Deus é soberano, que ele se ira com o pecado e tal. Mas Deus faria algo assim? E o Piper nos apresenta pelo menos dois exemplos conectados a ímpios, tá? Em que Deus faz esse tipo de coisa. Então, o primeiro exemplo está lá em Atos capítulo 12. E o segundo exemplo está em Romanos 1, 27. Então, vamos lá, rapidinho. Atos capítulo 12. Nós temos aqui a descrição de Herodes. Né? Versículo 20. Atos 12, 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. E Herodes provavelmente estava amando isso tudo, né? Aí o versículo 23 nos diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Imagina essa cena de filme, né? O cara está sendo exaltado ali e de repente ele morre e os vermes aparecem comendo. É um negócio é uma imagem muito impressionante. A outra lá é de Romanos 1, 27. Nós temos o mesmo contexto daquele em que a ira de Deus se revela, né? E aí Romanos 1, 27 diz: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade e cometendo torpeza, homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, Paulo não diz claramente qual é o tipo do juízo que Deus estava colocando sobre esses homens, mas diz que eles recebiam em si mesmos, recebiam no seu corpo a punição por causa do seu pecado. Então, olha só, nós temos dois casos aqui. Em Atos 12, nós temos Herodes. Em Romanos 1, 27, nós temos homossexuais. Recebendo esse juízo de Deus. O que é interessante perceber? Todos esses textos estão aqui no Novo Testamento. Porque a gente tende a pensar que no Antigo Testamento era que Deus mandava fogo na galera, né? Novo Testamento, Deus não faz mais isso, tal. Deus tomou um Rivotril, ficou mais tranquilo. Não exatamente, tá? O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Então, Deus faz isso. Opa! Só é que fez essa observação, né, dos testamentos, mas enfim, essa semana mesmo eu mandei para a Bia, eu estava no Instagram e tem um Instagram de frases de filmes, né? Aí eu mandei para ela, eu só vou achar aqui. É a cena de uma série, eu não conheço a série, chama Fleabag. Aí a cena, tipo, uma mulher, ela tá lendo a Bíblia, aí ela, tipo, Bíblia Sagrada, aí ela, tipo, ela só olha pra câmera, assim, sabe, tipo, meu Deus.
Aí, nos comentários desse post, o menino falou, melhor livro já escrito. Aí, o Instagram respondeu assim, o protagonista da segunda parte é mó maneiro. Pena que a galera gosta mesmo é da primeira parte. Tipo, Aham. é muito comum, né, essa percepção, assim, né? Mas, É. enfim, acho que ninguém leu segunda parte. Aham. É isso, a galera divide demais. E divide, e divide o caráter de Deus mesmo, como se fosse um Deus no antigo e um Deus diferente no Sim. novo. Na história da igreja, houve um homem chamado Marcião. Depois vale a pena conhecer mais sobre ele. Em que ele rasgou o Antigo Testamento da Bíblia e disse, ó, a gente vai ficar só com isso aqui. E ainda fez algumas seleções no Novo Testamento, mas exatamente por entender esse tipo de separação entre Antigo e Novo, né? Então é muito importante realmente prestar atenção nisso. Agora, ok, aqui nós estamos falando de ímpios, né? Será que Deus faz isso com crentes? O John Piper não coloca nesse capítulo, mas eu acho que é importante a gente ver, é importante a gente lembrar. 1 Coríntios, do 11 até o 14, a gente tem toda essa discussão do culto, né? Dons de língua, ceia do Senhor, uso do véu, tá tudo conectado aí. E aí, quando Paulo fala da ceia, né, começa lá no versículo 17 do capítulo 11, ele descreve, né, o problema, talvez você lembre, o pessoal lá, alguns comiam demais, não deixavam para os outros, alguns ficavam bêbados, né, pra você ter uma ideia lá de como era a ceia, né? Alguns ricos chegavam antes, os mais pobres que moravam longe chegavam depois, já não tinha mais nada para comer. Então, era uma verdadeira bagunça, né? E aí Paulo está tentando botar ordem na casa. E aí olha aqui, capítulo 11, a partir do versículo 28, que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ó, o que vocês estão fazendo, sem discernir o corpo do Senhor, sem amar uns aos outros, sem ter sabedoria, utilizando a ceia como instrumento de segregação, blasfemando contra Deus. Tudo isso que vocês estão fazendo é se alimentar de juízo. E aí ele diz, versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui é eufemismo para morreram, tá? Então, algumas pessoas na igreja em Corinto estavam fracas, doentes e algumas estavam morrendo como parte do juízo de Deus por causa do seu pecado, da sua blasfêmia na ceia do Senhor. Então, agora o contexto aqui é da igreja. Do 28 até o 30. Então, Deus realiza esse tipo de juízo, sim. Para ímpios e também para os crentes. No entanto, vamos para mais uma página, né? Os propósitos são diferentes. E a gente já está chegando ao fim, tá? Qual é o propósito? Para os ímpios,
o propósito é punição. Ou destruição, né? Herodes é comido de vermes por causa da arrogância dele mesmo. Ele é destruído por Deus. Para os santos, o juízo de Deus é disciplina amorosa. Aqui você tem que lembrar de Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, qual é o argumento aqui de Hebreus? Versículo 4 em diante, né? É que Deus, quando nos julga, está exercendo uma disciplina amorosa. O desejo de Deus é a correção da nossa caminhada e não a nossa destruição pura e simplesmente. Então, quando você junta essas peças aqui, né, o caráter de Deus envolve amor e envolve justiça. Deus, os problemas, as doenças ou as dificuldades que a gente experimenta não são necessariamente resultado de pecado. Deus exerce juízo, muitas vezes enviando doenças. E o propósito de Deus com o juízo é diferente de acordo com o público, né? Com os cristãos, o propósito dele é de correção e disciplina. Nós podemos olhar para a nossa situação agora específica e chegar a essa conclusão do Piper. Algumas pessoas são infectadas com o coronavírus como um julgamento de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Algumas pessoas estão experimentando agora esse tipo de dificuldade, seja com a doença específica, seja com as questões, os desdobramentos econômicos, como resultado do juízo de Deus, né, da disciplina de Deus. Agora, então, sempre precisa ficar claro para nós, né, que o juízo de Deus é purificador, não punitivo, não é uma condenação. E nós devemos sempre evitar esses extremos aqui que ele está mencionando, né? Finalzinho lá, essa parte que está em azul. Portanto, o coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa. O cristão mais amoroso e cheio do Espírito, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós sondemos nosso próprio coração para discernir se nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Então, isso é muito importante, e eu diria que isso modela a forma, inclusive, da gente anunciar isso. Eu diria que tratar o coronavírus como juízo pode ter muito mais a ver com uma percepção da nossa vida
do que da vida dos outros. Tá? Em grande medida, nós deveríamos muito mais olhar para nós e dizer, ok, Deus está me disciplinando pelos meus desvios, né? pelos meus pecados, pelas minhas falhas, do que simplesmente sair apontando o dedo para as outras pessoas e dizendo, ficou doente, tá? Porque você é pecador e Deus está te punindo. É claro, né? Talvez a gente possa levantar a voz na cultura e dizer, olha, vocês estão experimentando lutas como resultado do pecado de vocês. A gente pode até dizer, Deus está pesando a mão, coisas assim. Mas a gente tem que ter muito cuidado em fazer essa relação direta entre problemas específicos de pessoas à nossa volta e esse juízo imediato de Deus. É sempre bom ter cautela antes de fazer esse tipo de declaração. Ao mesmo tempo, a gente nunca pode desconsiderar o fato de que Deus julga, tá? E de que, ao julgar, Deus está ou disciplinando ou punindo, né, alguns de nós. Então, o Piper encerra o capítulo lembrando a gente que, no fim das contas, Deus está fazendo isso para nos corrigir, para nos tratar. E eu acho que esse capítulo é legal para nos convidar a essa autoavaliação, a essa sondagem do nosso coração. Logo que iniciou, né, algumas pessoas já prontamente começaram a dizer, Deus está julgando a gente e isso é por causa do nosso pecado e tal, e tal, e tal. E eu não tive essa pressa, não. Eu normalmente não tenho essa pressa quando algumas tragédias acontecem, né? Eu sei que Deus está por trás de todos os eventos da história, né? Deus é soberano sobre tudo que acontece e todas as coisas caminham de acordo com os decretos eternos de Deus. Mas eu não tenho muita pressa em colocar na conta de Deus aviões que caem, tsunamis que aparecem e doenças que enfim, né, envolvem algumas pessoas. Mas se eu não tenho pressa para fazer isso, ao mesmo tempo eu não posso simplesmente descartar o fato de que Deus julga, né? E por isso a gente precisa desse tipo de percepção o tempo todo diante de nós. No meio dessas pessoas que se levantaram para falar é juízo de Deus, é punição de Deus, algumas, inclusive, tinham uma voz que eu acho que precisa ser ouvida por nós. Essas pessoas disseram, vejam o que Deus está fazendo. Deus está tirando de nós a possibilidade, pelo menos por algum tempo, a possibilidade de cultuarmos a Ele plenamente, muito provavelmente por causa da nossa idolatria, muito provavelmente porque o nosso culto a Ele não era um culto adequado. E se você olha para a Escritura, inclusive hoje eu preguei em Daniel, exatamente nesse contexto, né, de domínio da Babilônia, que foi caminhando para o exílio, Deus fez isso, né? Deus levou o povo no exílio para a Babilônia, afastando-o do templo, para que o povo perdesse a adoração verdadeira, exatamente porque o povo não estava adorando verdadeiramente a Deus. E depois Deus restaurou isso. Existe a possibilidade de Deus ter retirado de nós uma experiência de culto plena, porque o nosso culto a Ele era um culto errado, era um culto falso, era um culto mecânico, enfim, existe a possibilidade de Deus estar julgando a igreja para nós sermos quebrantados, sermos tratados e assim aprendermos a adorá-lo, né, adequadamente. Essa possibilidade existe. A gente não consegue bater o martelo agora e dizer é isso exatamente. Mas o que a gente pode fazer é observar a nossa própria vida, considerar essas coisas, pedir graça do Senhor para que tudo isso seja tratado e corrigido em nós. Beleza? Comentários, perguntas?
Ponderações. Só uma lembrança do que o senhor estava falando, que a gente acha que o contrário de amor é ódio, né? E o contrário de amor é indiferença, e Deus não é diferente com a gente, né? De forma alguma. Uhum. Isso aí. Em Romanos, inclusive, esse é um dos instrumentos do juízo de Deus, né? Paulo lá em Romanos 1 fala, ó, por causa da impiedade deles, Deus os entregou às suas paixões. Então, uma das formas de Deus julgar um ímpio é manifestar essa indiferença em que ele diz, quer saber? Então vive agora do jeito que tu quer aí. Né? É. E aí te Isso é acaba. terrível. Isso é horrível. A pior coisa que... eu também ouvi uma certa pessoa falar isso, que a pior coisa que poderia acontecer com a gente é Deus permitir que a gente viva como a gente quer. Isso seria terrível. Isso mesmo. Essa posição colocada aí, reverendo, sobre essa reflexão aí sobre a questão da igreja, né? Se Deus talvez esteja punindo a igreja, né? É uma questão da gente fazer uma avaliação bem forte, né, sobre isso, né? Sim. Até que ponto o nosso culto realmente tem chegado a ele, né? De forma como ele quer e não como nós queremos, né? Uhum. É uma questão para a igreja refletir bastante. E aí os salmos demonstram, né? Como o povo levado para o exílio na Babilônia chorava agora com saudades do templo e tal. Bom, cara, quando o templo estava com vocês, vocês não estavam adorando direito, né? E agora quer chorar. Então às vezes é assim com a gente também, né? Bom, É isso aí, então. é isso aí. Tem só... Opa. Teve o senhor comentou no começo aí, que eu acho que foi bem legal, assim, afasta um pouco da conclusão, mas é um aspecto do capítulo que eu acho que de todos os capítulos ele aponta bem mais nesse, que é que Deus está fazendo milhões de coisas durante a pandemia. Isso aí foi muito, muito interessante quando eu vi, porque o que a gente tende, assim, a achar que, eu entendi, Uhum. sabe? Eu entendi. A pandemia veio para isso. Ou não, eu sei, sabe? Parece que tem um orgulho rolando das pessoas que é para mostrar quem são os políticos, para mostrar quem são os crentes. Todo mundo parece ter uma resposta assim, nossa, é isso. Essa é a resposta da pandemia. E olha, Deus está fazendo milhões, cada pessoa está sendo impactada de uma forma diferente e Deus está agindo nos crentes e nos não crentes, na missão, na humilhação ou no alcance de uma forma muito pessoal para cada um dos 7 bilhões de humanos, sabe? É bem isso mesmo, assim. Então, ele coloca a gente traz a gente para uma humildade de conhecimento. Olha, para de tentar entender, achar que você sabe o que está acontecendo, porque, na verdade, a gente não sabe. A ação de Deus é magnífica em cada um dos 7 bilhões de humanos, assim. É isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula. Vamos fazer uma oração? Isso. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. A gente, mesmo sem olhar para o coronavírus, né, e para a tensão que ele cria, a gente já consegue olhar na nossa vida tantos problemas, tantos pecados, tantas lutas. E nós sabemos, ó Pai, que nós merecemos muito mais do que pandemia, muito mais do que uma doença de letalidade baixa de modo geral. A gente sabe, ó Pai, que a gente merece que o chão se abra e nós sejamos consumidos. Mas o Senhor nos adotou como seus filhos.
O Senhor massacrou o seu próprio filho para que nós fôssemos redimidos pelo Senhor. O Senhor colocou Cristo para experimentar o terror, a fim de que nós experimentássemos a paz. Então nós somos profundamente gratos ao Senhor pela imensidão da tua misericórdia. Nós queremos pedir o teu perdão, ó Pai, por agirmos muitas vezes como filhos desobedientes, teimosos, relapsos. E nós queremos suplicar a tua graça para que haja transformação na nossa vida, para que haja transformação na nossa igreja, para que haja transformação na igreja do Senhor de modo mais amplo, ó Deus, no Brasil e no mundo. Ajuda-nos a ser cristãos fiéis, ajuda-nos a buscar a santidade, ajuda-nos a adorar ao Senhor com ânimo, com zelo, com dedicação e com reverência. Abençoa-nos, ó Pai, para que não saiamos simplesmente proclamando juízo, mas para que também não desconsideremos a realidade de que o Senhor julga. Dá-nos sabedoria no meio disso tudo. E trata o nosso coração. Nós te agradecemos por essa aula e pedimos a tua bênção ao longo desse domingo, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigado então por todos estarem aqui. Vou tirar foto, né? Pode falar? Vou tirar foto. Deixa eu só falar. Semana que vem a aula é comigo, tá? Obrigado por vocês estarem aqui e vamos chamar o povo para vir, tá? A semana que vem, passada, a gente estava com 20, mais de 20, hoje estamos com 15, nosso recorde foi 16. Estamos perdendo gente pelo meio do caminho aí, hein? Então vamos motivar o povo a participar, vamos cobrar o pessoal que está entrando, tá bom? Porque hoje foi a começar da pregação, viu, pastor? Foi excelente. Legal. Falou muito comigo, viu? Quem não assistiu, quem não ouviu, faça favor, vai lá e vê, porque foi muito bom. E também da aula, muito boa aula também, viu, pastor? Deus Legal. abençoe o senhor. Graças Beleza? a Deus. Amém. Então, ó, a gente tira a Quer foto. bater a foto? E aí vocês já dizem pra galera, ó, quem não assistir a próxima aula vai ser julgado por Deus. Aí apelou demais. O pessoal vai vir com medo. Na base da apelação. Na base da apelação. Vamos lá. Bateu? Olha lá, 1, 2, 3 e... Beleza. Ah, escutei o barulhinho. Foi, não vai voar o chinelo. Bom domingo, gente. Ouvir chinelos voadores.